Então vejamos a comparação do que seria a contribuição visando a aposentadoria através do INSS e como se daria a sua capacidade de aportar, a sua qualidade de investir versus isso. Vamos lá. Considerando o tempo de contribuição, a contribuição mensal, o valor acumulado e o valor da aposentadoria, nós temos para um tempo de contribuição de 40 anos necessário para a aposentadoria, com uma contribuição de R$ 330, que é o que seria descontado do seu salário, né? Supondo, obviamente, que você estaria nessa faixa. Então, considerando 40 anos de tempo de contribuição, a uma contribuição mensal de R$ 330, considerando que seu salário esteja em média R$ 3.000, vamos pôr assim. O valor acumulado seria de R$ 306.363,63. O valor da sua aposentadoria, considerando uma taxa de retorno de 7% ao ano, que eu acredito ser razoável, né? A gente teria uma renda de R$ 3.000 por mês. Veja bem, se você continuar contribuindo para o INSS, você que ganha aí nessa faixa de R$ 3.000, você terá em 40 anos 306 mil acumulado. Atingiu, né, o seu momento de aposentar e agora o INSS vai te pagar um salário de aproximadamente R$ 3.000, que é o salário que foi a base da sua contribuição. Se você mesmo tomar as rédeas da sua vida, se você mesmo começar a investir por conta própria, visando a sua aposentadoria, pelos mesmos 40 anos, guardando os mesmos R$ 330, a uma taxa de 7% ao ano, você conseguiria R$ 870 mil, R$ 260,25. R$ 870.260,25. Isso a uma taxa de 7% ao ano, que é totalmente possível e muito tranquilo de conseguirmos com investimentos bastante conservadores, a gente consegue uma renda de R$ 5.047,51. Veja esse outro comparativo. Com o mesmo salário de R$ 3.000, por 40 anos você terá uma contribuição de 330 e o salário de R$ 3.000 por mês. Agora, se aumentarmos a taxa de retorno, ao invés de 7% para 8%, que não é uma alteração, né, tão diferente, veja que em 40 anos, conseguindo aportar os R$ 330 por mês, você conseguirá um valor acumulado de R$ 1.133.454,16. Isso te dá, considerando essa mesma taxa de retorno, um salário de R$ 6.800. Perceberam a diferença? Nesse caso, o mesmo prazo, com a mesma capacidade de aportar, a taxa de retorno fez total diferença. Então me diga você, vale a pena a gente deixar nas mãos do governo? Ou vale a pena você aprender a técnica de investimento, aplicar para si mesmo e conseguir taxas de retornos ainda maiores? Veja quanto você vai conseguir no final da sua vida, no final que nem precisa efetivamente ser 40 anos, porque dá para a gente diminuir esse prazo dependendo de quando você começa. Né? Se você já tem uma maturidade e já tem um capital robusto para iniciar o investimento, você só precisa saber fazer o que fazer com ele. Então, basicamente é isso. E a vida, ela é, como eu já disse, passageira e passa rapidamente. Essa foto, ela demonstra algo assim, bastante inclinado para isso. Veja só, um casal de pessoas jovens indo e um casal de pessoas idosas voltando. Assim é a vida. A passagem por ela é rápida. A gente normalmente não consegue viver mais do que 80 anos. Né? A gente tem uma passagem bíblica que fala sobre isso, lá em Salmos,
capítulo 90, versículo 10, está escrito: os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. A própria palavra de Deus já nos prepara para isso. E é uma verdade absoluta, né? Assim como toda a palavra de Deus é. O que acontece? Se você chega no patamar de 70 anos e entra na casa dos 80, normalmente, com raríssimas exceções, né, já se começa o enfado, já se começam as doenças, já se começam as falências dos órgãos, já se começa a necessidade de tomar remédios para os diversos problemas que se iniciam na sua saúde. Então nós temos que ter isso muito claramente. Nós não vamos durar para sempre, a gente não vai ficar para semente. Então temos que começar o mais rápido possível nossa carteira de investimentos, temos que começar com 10, 15, 30, não importa. O importante é começar logo, porque isso faz a diferença lá no final e nós vimos os exemplos. Então a decisão está nas suas mãos. A escolha está nas suas mãos. Escolha por não procrastinar, não deixar para depois aquilo que você deve começar agora. É possível você ser o responsável por sua aposentadoria. Obviamente que primeiro o dízimo, como nós falamos, buscando as bênçãos do Senhor sobre o nosso reconhecimento de que tudo provém dele e dele certamente será a bênção. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Lucas capítulo 16, versículo 10 nos mostra isso. Você tem que ter sempre isso em mente. Ah, mas os dividendos foi tão pouquinho, eu vou te separar. Ah, eu ganhei R$5 de dividendos no ano. Eu vou separar 5 centavos? Sim, vai. Você vai sempre cumprir com o que determina a palavra de Deus. Porque no pouco seja fiel, no muito Deus será ainda mais fiel com você, porque Ele já confia em você desde o início. Você já se mostrou confiável naquilo pelo qual Ele já pediu para que você cumprisse. Vamos aprender a ganhar dinheiro de maneira simples? Então, ignore as artimanhas, esqueça as promessas de atalhos. Se você quer construir um projeto sério de enriquecimento para sempre, precisa passar por esses 3 estágios. Vamos lá. Esses 3 estágios, então, serão aqueles 3 passos que nós vamos ter que enfrentar para atingir a nossa liberdade financeira e pautar a nossa aposentadoria livre das amarras do mundo. Que passos são esses? A gente vai formar um X na construção da riqueza. Como que isso se dá? Durante a formação desse X, você investe na própria construção do projeto. Não tem como escapar de alguma dose de transpiração. No curto prazo, o investidor é obrigado a trabalhar para si mesmo. O início, gente, é a parte mais transpirante. Por quê? Você precisa ter as diversas fontes de renda, você precisa aportar o máximo possível e gradativamente ir aumentando a sua capacidade de aportar. Mediante a isso, você vai ter que trabalhar mais e se esforçar mais, não só para buscar fontes de informações, como também para diversificar através do seu esforço. Esse é o início do seu X sendo criado. É o seu levante de esforços em busca de recursos. O passo 2. Após completado o X, você entra em uma fase mais estimulante, na qual o dinheiro começa a trabalhar para você. Em médio prazo, predominam os ganhos derivados do seu plano de investimentos. Quando você retroalimenta a sua carteira e ela começa mensalmente, periodicamente, ter esse abastecimento de recursos na sua conta, o juros sobre juros, como eu já expliquei, que é a 7ª maravilha do mundo, vai te proporcionar em médio prazo a possibilidade do aumento mês a mês dessa renda na sua carteira. Vai chegar um momento que o X se cruza, a capacidade de aportar com a capacidade de obter renda desses aportes. Quando ele faz, por exemplo, a sua capacidade de colocar agora é igual à sua capacidade de obter renda,
você cruzou o X. Aí é um momento em que você começará a colocar o dinheiro para trabalhar para você. Como assim? Veja o terceiro passo. Por fim, passamos a contar com a contribuição exponencial do tempo. Todas aquelas pequenas posições que pareciam infantis lá atrás, agora se reapresentam adultas, maturadas pelo poder dos retornos compostos. Ou seja, você começou há 10 anos atrás a investir em um fundo imobiliário, por exemplo. Crises diversas ocorreram aí dentro desses 10 anos. Você comprou uma cota por R$100. Você é dono de uma parte de um estabelecimento comercial alugado por R$100. Em meio à crise, essa cota caiu, digamos, para R$50, sem nenhuma explicação lógica, sem nenhuma mudança no inquilinato, sem nenhuma mudança, digamos assim, nos fatores que nós vamos aprender, né, no módulo que trata sobre fundos de investimentos em imobiliários. Nada mudou, os critérios não mudaram, a escolha continua a mais adequada possível, porém o preço caiu. Dentro desses 10 anos você ganhou a possibilidade de comprar o mesmo produto sensacional pela metade do preço. Isso, cada vez que for ocorrendo dentro das crises, cada vez que você conseguir comprar cada vez com preços menores, uma coisa excelente, daqui a 10 anos, pensa, enquanto o aluguel que é pago no mês terá representatividade, o lucro sobre o valor investido será cada vez maior, porque o percentual de renda sobre o capital investido será cada vez maior. Então, a gente sabe que no longo prazo, essa nossa técnica, aquilo que nós vamos ensinar aqui para vocês, se mostrará campeã. Então, vale a pena acompanhar o curso até o fim. Tá, e começar como? Que plano é esse? Eu vou lhe apresentar um plano fácil de ser aplicado imediatamente, baseado em 3 heurísticas. O que são heurísticas? São regras de bolso, são aquelas regras que nós temos como máximas, como se fossem leis no campo das finanças. A heurística número 1 é a regra dos 80-20, a heurística número 2, investimentos não pagam dívidas, e a heurística número 3, a versatilidade da renda. Então eu vou finalizar essa aula agora, nós retornaremos com o início das explicações das heurísticas, as regras necessárias para que a gente coloque em prática aquilo que nós estamos aprendendo aqui. Até a próxima aula.